E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do YouTube. E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre Bitcoin Treasury Company, esse termo que inclusive já existe há algum tempo, só que agora está sendo muito mais comentado depois de algumas movimentações de players dentro do mercado tradicional. Então, assim, um exemplo mais recente aqui para a Bolsa Brasileira está sendo o caso da Melius, que acabou de se tornar oficialmente uma Bitcoin Treasury Company. Tá? Então é algo muito recente, porém, né, antes disso, para a gente começar, vamos entender um pouco mais o que significa esse termo. Então, o que é uma treasury? Então, toda empresa que tem o que a gente chama de tesouraria, ou em inglês treasury, é o setor que cuida do caixa dessa empresa. O dinheiro em espécie, reservas financeiras, investimentos de curto prazo, tudo isso gerenciado pelo tesouro dessa empresa, tesouraria. Agora, imagine o seguinte, uma empresa que tem um lucro de 10 milhões de dólares, ela não vai precisar usar esse dinheiro todo de uma vez, o que ela pode fazer, né? O que ela faz? Então ela guarda, porém não guarda de qualquer jeito. Esse dinheiro, ao longo do tempo, né, ele precisa ter o seu valor preservado. E aí entra um grande problema, uma questão que muitas empresas se depararam. Existe uma dificuldade, esse problema de guardar dinheiro em moeda fiduciária. Se a gente pega um exemplo simples, né? Se uma empresa tivesse deixado esses 10 milhões de dólares parado em caixa desde o ano de 2000, hoje em 2025 esse valor teria perdido mais da metade do seu poder de compra. Então isso é grave e é importantíssimo. A inflação ela foi corroendo esse dinheiro. E isso ele não acontece só com o dólar, né? O próprio real, por exemplo, uma moeda ainda mais fraca, ela se desvalorizou 85% desde o seu lançamento lá no ano de 94. Ou seja, guardar dinheiro em moeda estatal é ao longo dos anos uma forma de ver aí o valor do seu dinheiro escorrendo pelos dedos. Se a gente faz um comparativo agora, né, com o Bitcoin, vamos trazer esse comparativo para você já entender o impacto dessa dinâmica. Se essa empresa tivesse comprado esses 10 milhões em Bitcoin no início de 2016, mesmo com as oscilações de mercado, esse valor ele teria se multiplicado dezenas, talvez centenas de vezes ao longo desse período. Mesmo com essas quedas, né, o Bitcoin ele tem sido, na última década, o melhor ativo do planeta no quesito de desempenho, tá bom? E é por isso que agora surgem as Bitcoin Treasury Companies, que, falando agora, né, o que é uma Bitcoin Treasury Company, é uma empresa que decide colocar parte ou até a maior parte do seu caixa em Bitcoin, como uma forma de preservar o valor, proteger o seu patrimônio da inflação, né, que acaba corroendo o poder aquisitivo. Em vez de guardar apenas em dólar, euro, real, ela decide usar o Bitcoin como uma reserva estratégica, né, uma reserva de valor estratégica. Um exemplo prático, né, a Strategy, que é o maior exemplo disso hoje, de uma Bitcoin Treasury Company, ela é uma empresa de software lá dos Estados Unidos que, aos poucos, né, começou a comprar Bitcoin no ano de 2020, quando o preço estava em torno de 10 mil dólares. E desde então, né, ela acabou investindo bilhões de dólares e se tornou a empresa listada em bolsa com a maior quantidade de Bitcoin no mundo, né, falando ali de empresas que estão disponíveis para as suas ações. E a partir disso, essas ações dispararam e muito. Muitos investidores passaram a comprar as ações dessa empresa como uma forma indireta de se expor ao Bitcoin. Agora, falando aqui, né, o porquê isso importa. Nós estamos vendo uma mudança silenciosa, tá? E extremamente poderosa, que são essas empresas que estão se protegendo da desvalorização do dinheiro fiduciário e estão entendendo que o Bitcoin não é apenas um ativo especulativo, mas principalmente uma ferramenta, tá? De preservação de riqueza que essas empresas estão produzindo ao longo do tempo com suas atividades. Assim como no passado, né, empresas guardavam ouro, hoje elas começaram a acumular satoshis. Então, resumindo, uma Bitcoin Treasury Company é uma empresa que usa o Bitcoin como parte de sua tesouraria para poder proteger o seu caixa da inflação e da desvalorização das moedas estatais. É um movimento que só está começando, né? Começou a aparecer mais recentemente. Nos próximos anos, é bem possível que cada vez mais empresas, fundos, governos comecem a seguir mais esse caminho. E muito mais, né? O tempo vai dizer quem se preparou e quem ficou preso ao modelo antigo. Agora eu quero trazer aqui graficamente, né, mostrar para vocês o que está acontecendo.
No caso, o primeiro que surgiu dentro do mercado, que é o caso da Strategy, que hoje detém quase 600 mil bitcoins dentro da sua estratégia, né, de Bitcoin Treasury Company. E, claro, a gente pode olhar, né, desde o período lá de 2020, que foi quando essa empresa começou a diversificar essa estratégia. A gente pega aqui, mais ou menos pós-crash da pandemia, vou colocar já aqui olhando o mês de maio, tá? Até o presente momento, são mais de 3.000% de valorização que as ações da Strategy passaram. Porque até, né, se a gente para olhar, ó, existiu o primeiro boom, o primeiro grande impacto, que é o fato da empresa ter adotado essa estratégia, e foi entre 2020 e 2021, da qual ela saiu dos 12 dólares para 126, né? Foram 940% de alta. Depois tivemos período de correção, tal, o Bitcoin veio amadurecendo ainda mais, e a Strategy veio também deixando ainda mais robusta a sua estratégia. Eles começaram a adquirir um volume muito maior, e ao invés de diversificar essa estratégia de, por exemplo, ter títulos americanos, né, como parte dos seus fundos ali, do seu caixa, depois um pouco em Bitcoin, eles se tornaram um pouco mais agressivos e agora detêm tudo isso especificamente em Bitcoin, mudaram inclusive a estrutura, mudaram o nome da empresa, que era MicroStrategy, agora é só Strategy, e oficializaram a estratégia principal da empresa como a aquisição de Bitcoins. Então, atualmente, eles geram dívida, né? Eles criam debentures, que seja, para um resgate futuro dos investidores e usam esse dinheiro captado para poder comprar Bitcoin no momento atual. Então, vamos colocar aqui que desde dezembro de 2022, onde nós tivemos o último fundo, desde então, o amadurecimento dessa estratégia com a Strategy, está aqui, ó, mais 2.000, quase 3.000% de valorização, para você ver o impacto que isso trouxe. A correlação ela é muito clara. Se o patrimônio de uma empresa está totalmente correlacionado com aquilo que ela tem em caixa, se ela tem Bitcoin em caixa e o Bitcoin valoriza, os investidores também, né, veem o valor, o capital de mercado dessa empresa crescendo, né? E é aí onde a gente visualiza o valor das ações também em alta, tá bom? Nós temos um caso mais recente, agora falando aqui de Bolsa Brasileira dentro da B3, que é o caso da Melius, tá? Ela começou ali de forma mais lenta, adquirindo 45 bitcoins, tudo dentro da proporção de tamanho da empresa, tá bom? Que ela tem aqui dentro do nosso da B3. E aqui recentemente saiu a sua segunda aquisição, seu segundo aporte, oficializando a estratégia de investimento, que foi ali 161 milhões de reais em aquisição de Bitcoin, tá? Aqui a gente pode, inclusive, vir até o gráfico e pesquisar aqui Cash 3, que é a ação da Melius, para você dar uma visualizada do que aconteceu, ó. Vou colocar aqui no gráfico semanal. Ó, nós estamos no mês de maio, no momento da gravação deste vídeo, e de abril até então a gente chegou com uma valorização de praticamente 250%, né, a partir do momento em que ela tornou isso como parte da sua estratégia. E, inclusive, há a possibilidade de que ela oficialize como sua estratégia principal, assim como aconteceu com a Strategy, tá bom? E isso acaba trazendo mais valorizações, acaba trazendo também mais formas dessa empresa captar recurso para poder alocar e direcionar em Bitcoin. E aí vem, né, sempre aquela pergunta que é o papel que eu tenho vindo aqui no YouTube falar isso para você, aonde mora a oportunidade para nós, né? Porque como foi comentado, eu já havia falado para vocês, essas ações elas vão se valorizar, se correlacionar um pouco mais ao movimento do Bitcoin. Algumas até descolam, o caso da Strategy, né? O valor da sua ação, né, o preço da ação, ela inclusive está bem sobrevalorizado em relação à quantidade de Bitcoin que a Strategy tem em caixa, tá? Então, existe esse descolamento de um lado para o outro, porque existe o hype de mercado, as ações entram num momento aí de muita fala, muita gente comentando sobre isso, então ela sobrevaloriza sobre o que realmente deveria valer considerando a quantidade de Bitcoin em caixa, né? A empresa está valendo muito mais do que eles têm em caixa. Tranquilo? Quesito oportunidade, a Melius nós podemos estar enxergando apenas um começo, tá? Então, hoje ela não tem 50% ainda do seu valor de mercado ligado ao Bitcoin, mas pode ser algo muito possível, a gente pode visualizar muito em breve essa aproximação. Provavelmente as ações ainda têm muito para andar. Agora entra a questão,
para você investidor, faz sentido se expor de forma indireta nessas ações? Comprar essas ações para se expor ao Bitcoin ao longo prazo? E sendo bem sincero, né, ao modo entusiasta raiz, não. Você terceirizar a responsabilidade de se expor ao mercado de cripto para uma empresa se expor ao mercado de cripto por você, eu não acho nada viável, sendo bem sincero. Ao longo do tempo, a gente não sabe o que pode acontecer, né? A gente depende de uma gestão impecável dos diretores, né, de toda a diretoria e o comitê dessa empresa. Não acho viável essa situação. Agora, né, para quem não é tão entusiasta, existem situações melhores para você se expor ao Bitcoin, como é o caso dos ETFs. Você se expor de forma 100% ao movimento do Bitcoin, né, que seja o BIT11 aqui na Bolsa Brasileira, o IBIT na Bolsa Americana, né, que é o ETF da BlackRock. Para quem não for muito entusiasta, faz mais sentido do que comprar as ações dessas empresas. Fechado? Nada muda em relação ao quesito trade para quem realmente tem uma análise, uma perspectiva de futura valorização dessas ações. Comprá-las temporariamente para conseguir uma rentabilidade a curto prazo, depois realizar o lucro disso, isso continua sendo uma oportunidade que provavelmente vem surgindo aí nas próximas semanas. Tranquilo? Olha, eu espero que eu tenha agregado bastante para você finalmente entender o que é uma Bitcoin Treasury Company, ou se vale a pena ou não, inclusive, investir nessas empresas. Agora, forme a tua opinião dentro daquilo que é a tua realidade. Fechado? Espero que tenha curtido, considere se inscrever, deixa o teu like e até o próximo vídeo.